Olá, olá, internauta. Meio-dia em ponto para fazer esporte.com hoje. Estou aqui ao lado de Josias Pereira para a gente falar de quê, Josias? Tudo bem? Vamos falar do Brasileirão, mais uma vez, quente e com resultados ruins aí para Cruzeiro e também para o América, que até jogou bem, mas mais uma vez não conseguiu nada, né? Na verdade eu achei que o resultado do Cruzeiro foi ruim para ele. Muito ruim, lógico, né? Exatamente. O resto não foi tão ruim assim, não. E também vamos falar do Galo hoje, que joga em Edson Bastos, para enfrentar quem, Josias? O Fluminense, reencontro de Fred com Levi e... É a pauta de todo mundo, né? porque os dois Não, é a estão pauta do aí... Levi, Fred, vamos lá, todos os reencontro jornais do também Galo, né? o Fred foi ídolo, né, do Fluminense aí, e agora voltando para enfrentar seu ex-clube. Primeiro encontro. Ex-clube. Deixa eu tirar o som aqui, porque o Fausto me entrega o iPad com som já. Mas já queria chamar o nosso internauta para participar conosco. Você vendo o nosso post, manda sua pergunta, mande seu comentário, fale que o Josias é bonito, que a gente vai estar aqui para respondê-los, ok? Josias, Mineirão ontem, um público de 28 mil pagantes. É um público razoável, né, para o jogo, 4 horas da tarde, domingão. Início do mês, né? Isso. Que não é tão início assim, mas é início, né? Já que a galera recebe no 7º dia útil. Exatamente. Né? O quinto, né? Depende, né? Depende do Bom, enfim. Sim. Cruzeiro deu mole. Perdeu para o mole. Botafogo. O Botafogo ontem talvez tenha feito a melhor partida do ano deles. Fechou bem a casinha ali. O Sidão basicamente... Ô, Sidão! O Sidão tá ali, Sidão nosso cinegrafista. Fechou o gol ontem no Mineirão. E o Cruzeiro deu mole, basicamente. O Sobis não jogou bem, o Arrascaeta não jogou bem, o Ábila, a bola não chegou nele, os laterais do Cruzeiro a gente já sabe são horrorosos. E por aí vai, e aí o problema foi alcançado, né? Camilo fazendo a festa. Sim. Canales metendo Canales gol, e né? Camilo. É muito difícil. E aí? Camilo até fazendo um golaço também ali para fechar o placar. Foi uma partida realmente ruim do Cruzeiro, que vinha em franca ascensão no campeonato, mas tinha enfrentado alguns adversários, digamos assim, não tão qualificados assim, né? E quando pegou o Botafogo, que também vinha uma crescente muito boa, pegou aí um rabo de foguete o Cruzeiro. E não conseguiu furar esse bloqueio montado pelo Botafogo, que jogou bem, vem jogando bem há algum tempo, inclusive contra o Cruzeiro no 5-2 também o Botafogo jogou bem. O problema é que o Botafogo é aquele time meio kamikaze, mas parece que agora aos pouquinhos ali o Jair Ventura, que é o treinador que assumiu no lugar do Ricardo Gomes, está ajeitando a casinha do Botafogo e aí já fica o sinal também de alerta ligado aí para a partida da volta da Copa do Brasil. Porque o Cruzeiro conseguiu abrir aí a vantagem, tem uma vantagem considerável, né, muito boa, mas não pode dar mole pro Botafogo. O Botafogo... Eu discordo de você. não sei. Sabe por que eu discordo? Sim. O Botafogo ontem jogou com uma postura defensiva, jogou basicamente no contra-ataque. Esperou o Cruzeiro errava, tentava, girava a bola não entrava, tentava jogar a bola na área o tempo todo e jogou no contra-ataque. Se você tá precisando fazer 4 gols... Você não vai jogar no contra-ataque, Josias. Não vai. O Botafogo vai ter que ter outra postura, vai ter que se abrir, vai ter que tentar um milagre. Eu acho que não. Acho que são jogos completamente diferentes. E acho também, inclusive, Sim, que o Botafogo, naquele jogo contra o Cruzeiro, lá na Arena Botafogo, o 5-2, o tal falado 5-2, entregou muito. O Botafogo errou demais naquele jogo. Ele entrega pelo menos uns 4 gols pro Cruzeiro. Não estou tirando mérito do Cruzeiro, não. Podia ter feito até mais. Mas é aquilo, se é um jogo parelho, se um time dá oportunidade, você tem que meter gol. sim. Ontem, olha quem tá aqui, Douglas Magno, manda um abraço pro Douglas Magno. Grande abraço pro Douglas Magno, que foi o nosso... Na verdade, o Douglas Magno já foi companheiro, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas. Vocês são muito amigos, é verdade, Douglas muito Magno, amigos. Tem que fazer um coraçãozinho pro Douglas Magno. Padrinho de casamento, viu? Olha só, voltando à realidade aqui do Cruzeiro. Cruzeiro ganhou de Figueirense, ganhou de Botafogo, na Copa do Brasil, ok. Sim. Ganhou de Santa Cruz, ganhou de América e achou que tava com a bola toda. Todo mundo aqui, e eu falava isso, todo mundo aqui mandava mensagenzinha pra gente, perguntando se o Cruzeiro entraria na Libertadores, pelo Campeonato. Gente, esquece isso, tira isso da cabeça. A luta do Cruzeiro é fazer 45 e esquecer o campeonato. E detalhe, a derrota ontem foi um negócio tão complicado,
que o Cruzeiro agora pega talvez os dois piores adversários dele historicamente, né? Que é o São Paulo. O Cruzeiro perde pro São Paulo, assim, com time bom, com time de ruim, com time lendário, perde qualquer time. Time E o Atlético é misto. um clássico. Você pode ganhar, você pode perder. É aquele Realmente, jogo são que você sequências entra complicadas. sem saber o que vai acontecer. Vide 6-1, vide 2 5-0 em sequência, vide o 4-1 do Galo no Fábio, né? O gol de costas. Então é um jogo, gente, que pode acontecer qualquer coisa. Copa do Brasil, né? O Cruzeiro estava muito melhor que o Atlético foi lá e ganhou a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. Então, gente, tem que focar. Eu acho que é 45 e esquecer o campeonato. Eu falava dos resultados de ontem, Inter perdeu. Curitiba perdeu. Deu uma ajudinha. Santa né? Cruz perdeu. O melhor resultado ali talvez seja o empate, porque o Sport Recife tá ali colado, todo Obrigado. mundo ali e tal, todo mundo. Mas o Santa Cruz perdeu, né? O América empatou, o América já caiu, né? O Isso. Santa Cruz também quase caiu. O Internacional perdeu. Né? O resultado pior talvez tenha sido do São Paulo e do Figueirense, mas o Figueirense perdeu, né? Então a gente tem que entender que não pode ser assim. O Cruzeiro tem que jogar futebol, mas jogar de uma maneira inteligente. Ontem eu senti um time muito afobado. Os dois laterais do Cruzeiro são, eu já falei aqui, São horrorosos. São ruins. O Lucas não merece vestir a camisa do Cruzeiro e continua vestindo. Ontem tava dando dó do Lucas, assim, numa boa. Ele tava jogando a bola na lateral direita, puxava pra ele, todo mundo chamava ele, porque o Cruzeiro só tinha jogado pelas pontas, né? Só pelas pontas. Cruzava, o camarada me errava o primeiro homem no cruzamento, batia sempre o primeiro homem, ele errou todos os cruzamentos. Todos. Então é difícil, é muito Inclusive, difícil. além de ele errar tudo, ele é azarado também, né? Porque ele atrapalhou o gol lá também, que foi marcado o impedimento do Ábila. Então, são várias coisas que acontecem, que só acontecem com o Lucas. E a torcida pegou no pé dele muito ontem, vaiando ele constantemente. E eu tenho que destacar também outra coisa que tem acontecido no Cruzeiro, que é a zaga do Cruzeiro. Bruno Rodrigo, mais uma vez, ruim. E aí o Manuel tá tendo que jogar por dois, né? Além de ele marcar a zaga, o ataque do Botafogo, ele tá marcando também o Bruno Rodrigo, né? Para salvar o Bruno Rodrigo todo o jogo. Então tem que dar uma mexida também nessa zaga. Eu não sei como é que é a situação do Léo no Cruzeiro, porque o Léo, ele é um jogador que ele fica no banco de reservas. Inclusive o presidente já falou que quer renovar o contrato dele, mas ele não joga. Que não faz o menor sentido. Não tem explicação se ele for. Não tem porquê, se né? ele for tipo um diretor de futebol, a gente não tá sabendo ainda. Talvez o Léo seja isso do Cruzeiro. Ó, É. Luxemburgo não pôs ele. Pois é, não tem Mano, não explicação. Não tem. Bento não pôs ele. Paulo Bento não pôs. David não pôs ele. Nem o Delamore colocou. Delamore, gente, o É Delamore. difícil. A Marlene Firmino manda oi. Oi. O Rodrigo Brugger. Gostei do nome, Brugger. Brugger. Falou, Josias Pereira é top. Ah, ó. Grande Rodrigo, mandar um abraço pra ele aí também. É seu amigo. Né? Por isso que ele tá falando que você é top, né? Tá vendo? Tem Então não que vou ter nem os falar da amigos. turma que tá te elogiando aqui não, porque então só tem amigos, viu? Amigos acompanhando. A audiência do aí o Josias programa. é basicamente amigos, viu, turma? Focando mais no jogo, o time do Botafogo, aí que eu acho que a gente tem que também olhar o outro lado. O time do Botafogo é um time muito inexperiente. É um time basicamente feito de meninos e de junta de jogadores completamente desconhecidos. O Sassá saiu o melhor jogador do time, que é o Sassá, saiu no intervalo do jogo. Exato. Camilo chamou responsabilidade pra ele. Gente, o Camilo que ex-Marília, jogou né? no Cruzeiro jogou também. no Cruzeiro, no né? No América. Foi escorraçado no América. Até nosso amigo, companheiro aqui também de jornal, o Antônio Anderson, que acompanha o América há muito tempo, falou que a saída do Camilo do América, assim, o Camilo não jogou nada no América. E agora o Camilo renascendo não, na Chapecoense já tinha ido bem, né? Já foi um bom jogador na Chapecoense. Ele não pode ver o Cruzeiro na frente Isso, que ele vai lá e aí guarda. o Botafogo agora com o Camilo aí novamente, né? Segunda passagem dele também no Botafogo, jogando muito aí o Camilo. Inclusive já tem botafoguenses falando que o Camilo vai ganhar o prêmio Puskás, o primeiro lugar e o segundo. E se reclamar, ele vai ganhar o terceiro muito também. difícil, né? O Botafoguense está animado. Estão aí. Porque o time tá ótimo Eles também, estão né? frenéticos aí. O Botafogo é o atual oitavo colocado do campeonato. Né? Tá crescente. Não né? vai cair, né? Então já tá É bom. engraçado conversar com o botafoguense que eles estão achando que realmente o time
É a maravilha, sim, mas vamos ver como é que vai ficar daqui pra frente, né? Vamos ver se o Botafogo vai continuar dessa maneira ou não. Acho que já a eliminação na Copa do Brasil vai dar uma esfriada aí nos ânimos dos botafoguenses. O Felipe Menezes, que deve ser seu amigo também, Também, né, Felipe. tá pedindo pra você mandar um abraço pro Digão. Abraço pro Digão, que quer mandar um abraço, que é inclusive ele mesmo, né? Ele? É. Felipe Menezes é o Digão. Digão. É difícil, É viu? difícil, é difícil. Falando um pouco dos outros jogos, Josias, temos aqui um 3-1 do São Paulo, que foi interessante, né, pro próprio São Paulo, lógico. Lógico, Jogo ganhando do 11 horas da manhã, né? Isso. Um jogo em que o São Paulo dominou bem o jogo, não teve o menor problema, né? O Figueirense foi totalmente acuado durante os 90 minutos. E é o próximo adversário do Cruzeiro, né? Cruzeiro ali, pegando um São Paulo que tá querendo subir de produção, né? Mas é isso, o Cruzeiro é um time muito perigoso. Você não pode tirar também o mérito desse time por Sim. causa de uma derrota. Foram Claro. vários jogos que o Cruzeiro se manteve invicto. E ganhou bem, com autoridade. Ganhou com autoridade. Todo mundo que a gente falou aqui ganhou, mas não foi aquele jogo, 1-0, não sei o quê. Não. Jogando bem. Exatamente. Rafael Sobis, Ábila, Arrascaeta, o próprio Robinho. É um quarteto que chama atenção, né, Josias? Isso. E lembrando que o Cruzeiro não vai ter nem a Arrascaeta nem o Ábila nessa partida contra o São Paulo. E aí a gente vai ter algumas alterações aí na equipe, né? O Mano já adiantou que o William será o titular na vaga do Ábila, que ele tem a confiança no William, vai colocar o William para jogar mais uma vez. E aí o quarteto do Cruzeiro, sem o Arrascaeta, né? Esse quarteto ofensivo, será pela primeira vez no Brasileiro composto aí só por atletas do Brasil, né? Não teremos os estrangeiros. Atletas do Brasil. Atletas do Brasil, né? Uma coisa mais nacional. E vou falar um negócio, assim, talvez pensando em campeonato, não seja tão bom, mas pensando em clássico, regional, não sei o quê, aquela coisa toda que a gente vai cansar de ouvir essa semana, talvez seja melhor a Ábila e a Arrascaeta descansarem mesmo. O pessoal até fala, né, que o Ábila forçou ali o cartãozinho para jogar no clássico. Né? Para jogar no clássico, né? Que vai ser um jogo também muito importante para para mexer também com o ânimo da cidade e também para ver como é que vai ser essa sequência do Atlético, né? Porque o Atlético enfrenta hoje o Fluminense e tem umas possibilidades boas, já que temos no meio da semana o encontro entre Palmeiras e Flamengo, então o Atlético pensando aí e o Cruzeiro com a responsabilidade de fugir mesmo dessa questão de ficar indo e voltando ali próximo, né? Flertando com essa zona do rebaixamento, que é uma coisa bastante perigosa. Mas eu acho que o time ontem encontrou essas dificuldades, mas a torcida reconheceu no final, aplaudiu, dando força, porque esse é o momento mesmo de dar força para a equipe, né? Porque se começar a voltar aquela questão lá de trás, de invasão, de vaia, por exemplo, o caso do Lucas. O Lucas já não joga bem, né? Normalmente. Vaiado, já não joga bem recebendo dinheiro, né? Vaiado, então, aí pronto, aí complica demais. Aí não anda mesmo, não. Vamos ver como é que vai ser pra frente. Tem uma mensagem aqui do Gustavo, você sabe quem é o Gustavo, né? Ah, claro, Gustavo, né? Eu quis saber como é que o Gustavo consegue acompanhar tantas coisas assim ao mesmo tempo, né? Ele tá aqui falando, sou fã dessa dupla. Dupla, tipo dupla sertaneja. Às vezes até fantasiado hoje. Hoje é um estilo mais floral. Sou fã dessa dupla do Cruzeiro, espero apenas que tire pontos do Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Santos. Deve ser porque você é atleticano, né? O objetivo será livrar a cara da Série B e focar na Copa do Brasil. Por fim, eu não vou falar isso não, Gustavo. Josias já brigou comigo durante a madrugada aí por causa disso. Por fim, o Arizona acabou a madrugada malemolente do nosso Josias. Não vamos falar de futebol americano, não. Futebol americano é depois, tá bom? Depois. Mesmo que você não quer falar, né? Tranquilo. Falando agora um pouco do Atlético, o Atlético tem um desafio hoje contra o Fluminense, que é muito importante, né, Josias? Ganhando, fica 2 pontos do Palmeiras, segue aquele jogo, aquela questão de uma posse de bola pro Palmeiras, né, Josias? Isso. Tá. Mas é uma situação muito difícil, né? Porque vai enfrentar um Fluminense que também tá jogando. Não que tá jogando bem, mas é um adversário muito perigoso. E tem essa questão do reencontro da torcida com o Fred. E do Fred também com a torcida. Do Levi com o Atlético. Alguns jogadores que estão no Atlético hoje foram comandados por Levi Coupe. Isso. A questão é,
O que vai prevalecer? A lei do ex? Tomara, né? Pro Galo é ótimo, né? Pro Galo vai ser esse. Pro Galo é ótimo a lei do ex funcionar, né? Isso. Por outro lado, tem uma situação que é desastrosa de calendário. O Galo joga hoje, joga quinta, joga domingo. Isso. E não tá podendo fazer força para não ganhar ponto não, meu amigo. Tem que ganhar. E aí? Pois é, pelo menos algumas coisas estão clareando aí pro Atlético, como os jogadores que estão voltando, saindo do DM, né, liberados aí, como o caso do Vitor mesmo, né, que treinou esse fim de semana. Temos também o Júnior Urso, alguns jogadores importantes que estão incorporando aí o elenco do Atlético para essa maratona, essa mini maratona que o Atlético vai enfrentar com essas 3 partidas aí em uma semana. É uma coisa de calendário que complicou, apertou mesmo essa rotina do Atlético, mas será um jogo complicado, porque o Fluminense perdeu do Botafogo, né, o clássico deles, e agora precisa se recuperar, porque o objetivo do Fluminense é terminar pelo menos ali, essa rodada pelo menos próximo do G4. Não tem como entrar, mas pelo menos terminar próximo. Então vai ser um confronto complicado, porque vem de uma derrota, mas o Atlético tem mais time do que o Fluminense, e eu acredito que o Atlético possa vencer essa partida hoje, mas vai passar por algumas situações ali, como que esse time vai entrar em campo realmente, e é bom porque o Atlético também tem algumas opções, como a questão do ataque, que a gente está batendo na tecla, né? Porque nesse momento, eu acho que Robinho e Fred são titulares, e o Prato ele está correndo meio por fora, né? Mas o Prato marcou gol na seleção argentina lá, e ele também tem uma possibilidade, mas eu não sei até que ponto esse ataque com Fred, Robinho e Prato pode dar certo, assim, né? Não sei. Eu tô vendo aqui a artilharia do campeonato, Josias, só para deixar a galera mais ciente, né? O artilheiro é o Sassá e o Robinho. Isso. O Sassá do Botafogo e o Robinho do Atlético. E com 9, ambos têm 10 gols, tá? Isso. E aí tem uma galera também que tem 10. Ah, não, tem o Gabriel Jesus com 10 também. São 3 artilheiros. E aí, na 4ª posição, temos Rangel, Fred, Vitor Bueno, Diego Souza, um monte de gente. E o Potker, da Ponte Preta. Isso, William Potker. Então o Atlético tem 2 artilheiros do campeonato, né? Um com 10, outro com 9. Eu vendo a tabela aqui, o próximo jogo do Atlético, tirando de hoje, lógico, é contra o Sport Recife na quinta-feira. Até nisso a tabela é mal feita, né? Porque o Atlético hoje joga na quinta às 7h30 da noite também. Isso. Nem pra dar tipo, gente, uma horinha nesses casos fazem uma diferença. Com certeza. Considerável. Então vai jogar às 7h30 contra o Sport. A minha preocupação é esse jogo de quinta-feira. Por quê? Vai pegar a galera quebrada hoje. Porque a diferença de domingo pra quarta-feira é basicamente a mesma. Sim. Né? A questão é o horário que você joga. Você joga hoje 8 horas da noite e joga novamente na quinta às 7h30. Então você, por exemplo, o Cruzeiro jogou quarta-feira contra o... Quarta-feira, desculpa, gente. Ontem, domingo, contra o Botafogo às 4 da tarde e vai jogar só às 9 horas da noite contra o São Paulo. Isso, na quarta. Então, eu não entendo como é que fazem essas tabelas, eu não entendo o que o Departamento de Fisiologia do Atlético faz também. Eu não entendo por que ter jogo na segunda-feira, sendo que tem rodada no meio de semana. Não entendo também. Na verdade, então fica muito difícil. A gente tá falando de futebol americano aqui, a CBF quis copiar realmente a ideia dos americanos lá de ter um jogo toda segunda-feira na Bundesliga tem isso também, na Premier League também isso tem. Agora, só falando do time do Atlético que deve entrar em campo hoje, né? O Vitor, Carlos César, Leonardo Silva, Edi Carlos e Fábio Santos. Uma zaga aí, né? Edi Carlos é aquela... Leonardo Silva de casa é aquela zaga que deixa qualquer torcedor do Atlético meio preocupado, né? O Edi Carlos, inclusive, na verdade o problema do Leonardo Silva é a velocidade que ele já não tem, e o Edi Carlos também é algumas falhas de marcação que ele sempre dá nas partidas. Rafael Carioca, Lucas Cândido, Michael Suel, Robinho, Lucas Prato e Fred. Ele vai colocar os 3 aí, provavelmente, né? Entrando em campo, então vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que o Michael Suel também encaixou bem aí no Atlético. É um jogador importante, porque o Casares machucou, o Otero também, ele não continua sendo uma incógnita para mim também. O Otero não tá fazendo muitas coisas assim pelo Atlético. Foi até convocado para a seleção, né? Venezuelana, mas a gente tem que dar um tempo ainda pro Otero.
Então, e o Lucas Cândido também entrando muito bem aí no meio-campo do Atlético. Então, assim, do meio para frente, o Atlético é muito bom mesmo. Agora, a zaga deixa um pouquinho a desejar com esses dois. E o Carlos César e o Fábio Santos. O Carlos César tá jogando bem, mas o Fábio Santos ainda passa alguma desconfiança pela sua idade mesmo, né? Pela velocidade que ele também já não tem. Mas era um bom marcador. Vamos ver como é que vai ficar esse time hoje aí. O Felipe tá falando que a sequência de jogos está apertada, mas não preocupa tanto porque pega 2 times em BH. Mas é relativo também. Porque se você for parar para pensar um pouquinho, Belo Horizonte está no centro do Brasil, gente. É 1 hora de São Paulo, 1 hora do Rio. Bem. Então é muito tranquilo. Para deslocar. A questão é a parte física mesmo. Os caras vão ter que se esforçar hoje, na quinta e no domingo. Exatamente. E domingo, gente, domingo é um negócio que é aquele jogo que todo mundo quer ver, né? Porque o Cruzeiro tá lá atrás. Tá lá né? atrás, sabendo. O Galo pode ser líder ganhando do Cruzeiro e colocando o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Isso. Imagina o que esse jogo vai ser. Então, dependendo da combinação que vai acontecer até lá, gente, vai ser jogo para pegar fogo, assim, é para cair um meteoro na cidade, viu, Josias? Exatamente. Então, é por isso que eu falo, os caras já correm normalmente mais um clássico. Cansados, então, eu duvido que dê conta. Até porque o Atlético também precisa ganhar do Sport, é um adversário que Para quem tá ali. Para quem tá buscando o título, gente, Isso, não tem que importa ganhar. contra quem é, né? Tem que ganhar do Sport, né? É um jogo que Tem a que é hoje, chave. tem a com o esporte. Porque Isso. senão, se você tropeça, por exemplo, se o Atlético tropeça hoje, tropeça domingo, não é falar que tropeça domingo, né? Mas enfim, tropeça hoje, perde domingo, gente, a chance da galera disparar. É grande. É grande. Então, é por isso que eu acho que tem que focar, tem que correr, mas eu faria um rodízio, principalmente no jogo de quinta-feira. Agora é uma situação... Dá uma mexida, dá uma né? mexida no time. talvez. E tem peças para isso, principalmente ali no meio campo, viu? Com o Júnior Urso voltando, uma possibilidade, quem sabe, do Donizete também. E tem a situação de um jogador que a torcida do Atlético está sempre aí questionando o porquê dos seus pedidos para o Marcelo Oliveira, que é a situação do Dátolo. Mais uma vez, o Dátolo pediu para não jogar. Ele pediu não para jogar, não. Pediu para não ser relacionado. Na última partida contra o Vitória, ele estava relacionado, estava no banco. Marcelo queria colocar ele em campo e ele não quis, pediu para não entrar. E agora, ele nem viajou, né? Ele pediu para não ser relacionado para a partida contra o Fluminense. Então fica aquela história. O Dátolo, ele realmente está querendo sair do Atlético, né? Mas por que não fala logo? Por que não abre logo, sabe? Porque aí também assina contrato, né, Josias? E aí fica essa... Agora, o que eu acho que o que tá pegando, realmente a gente comentou aqui, o João Vitor Cirilo na sexta-feira, que é a situação financeira. O São Paulo quer o jogador, mas o São Paulo tá tentando levar o Dátolo na mão grande, assim, né, de graça, e o Atlético quer uma compensação financeira e o jogador tá aí nessa de não disputar. Tô até olhando aqui, tô preocupado com o horário, porque tá no horário de almoço, né, José? Sim. A galera tem que entender também que existe um contrato, existe uma situação em que o jogador pode assinar também com outro clube. Ele vai encerrar no fim do ano. Vai encerrar no fim do ano, então vai ferrar, gente. Assim, espera logo, não fica esse clima chato. Na verdade, sabe? o Dátolo foi especulado em milhões de clubes aí nessa temporada. Já, né? E assim, o São Paulo que é o Dátolo, gente, vai lá, sabe? Vai jogar seu futebol lá no Morumbi, Dátolo. O César Bicalho pergunta se o Cruzeiro tem time pra ganhar a Copa do Brasil, Josias? Tem time. Tem time pra ganhar. E até um campeonato, assim, pela estabilidade que o Cruzeiro apresenta no Brasileiro, talvez no campeonato de mata-mata o Cruzeiro tendo a responsabilidade de ganhar a partida, encarar tudo como uma decisão mesmo, de fato, tem a possibilidade de ser ainda mais efetivo o Cruzeiro, porque no Brasileiro, como o campeonato permite esses altos e baixos, de vez em quando essas oscilações, para o Cruzeiro seria mais interessante, pela dinâmica da competição, a Copa do Brasil. Vamos às participações dos internautas? Vamos lá. Muitas participações. O Leonel fala que o Atlético vai golear hoje. O Gustavo, grande Gustavo, fala que o grupo do Galo é cheio de veteranos. O Leonel volta a falar que só quem era para jogar na segunda era o Vasco.
É dica o Vasco, né? Que até ganhou do Oeste aí no fim de semana. E o César pergunta se o Mano Menezes está temando com o Ariel Cabral, já que tem o Lucas Romero no banco. Mas aí o Lucas Romero entra louco, igual ele entrou ontem também. Não sei pra que ele entra também, não. Então a gente tem que tomar cuidado também com algumas coisas. O Ariel Cabral estava funcionando bem, funcionou muito bem, inclusive, contra o América. Jogou muito bem contra o América. Contra o próprio ontem, né? Contra o Botafogo, já não jogou tanto. Mas isso também é porque o América acha que pode enfrentar qualquer adversário de igual para igual. Isso, e abre muito. Abre muito aí, né? E ainda depois o Anderson Moreira ainda tem a audácia de falar que esse time do América pode ganhar de qualquer time da Série A. Não dá pra gente brincar aqui enganando o torcedor do América. Pode sonhar com isso. Pode sonhar com qualquer coisa agora. Se vai ou não vai, gente, aconteceu com a Ponte Preta, não adianta eu jogar bem, né? Tem que ganhar. Né? Aí que entra a velha explicação do professor Juarez Roth. Né? Grande Juarez Roth. Ele é assim, jogou, ganhou de 1-0, tá bom, o importante é ganhar. Mas pergunta lá pra galera lá do Sul o que tá acontecendo agora. Mas o Internacional vai, não vai, né? Mas a coisa tá feia. Como é que vai ser comigo? O André Prado fala que o Galo será campeão do Brasileiro em 2016. Pode ser, claro. Pode ser. Tá lá na briga, entre os três vai ficar. O André Amaral pergunta quando o Casares volta. A pretensão do nosso amigo Marcelo Oliveira é colocá-lo no Clássico, né? Já começar no Clássico. Agora, se vai também, gente, ou se não vai, eu não colocaria. Eu esperaria mais para pegar ele inteiro, né? O César Bicalho pergunta quem entra melhor no Clássico. Vai depender, né, do que acontecer no meio de semana. César, depende. Temos 2 jogos até lá do Galo. E tem mais um do Cruzeiro. São 3 jogos aí pra gente ver o que vai acontecer. Agora, a gente vê a tabela de classificação do campeonato. Tá lá. Pela tabela. O Atlético hoje tem um time melhor que o Cruzeiro. Agora, na virada do turno, o Cruzeiro apresentou uma... o Cruzeiro tá melhor, né? Nessa fase do campeonato. Inclusive liderava o campeonato. A questão no segundo turno. É que a abertura do turno do Cruzeiro é aquilo que eu falei. Figueirense, né? Curitiba, Santa Cruz, né? América. Não pegou nenhum grande. O Cruzeiro pegou só um grande até agora. E tomou coco por esse grande. Então não adianta. Então, se a gente for ficar analisando duelo por duelo, jogo por jogo, tabela por tabela, hoje o Atlético está numa situação muito mais favorável. O Cruzeiro perdeu a chance de jogar relaxado no Clássico. Perdeu ontem a chance. Se ele tivesse ganhado ontem, ele entraria no Clássico muito mais tranquilo, mesmo se tivesse perdido para o São Paulo no Morumbi na próxima quinta-feira. O Atlético está na pressão de ser campeão brasileiro, então ele tem que ganhar os jogos. Ele sempre vai jogar pressionado, porque quem está lá em cima, na parte de cima da tabela, tem que jogar pressionado, porque tem que ganhar o campeonato. No caso do Cruzeiro, está jogando pressionado porque está lá embaixo. Mas se ele tivesse ganho ontem, ele ia para 32 pontos, e aí, gente, era tranquilo para conseguir os tais 45, que eu já acho que são bem menos que isso, acho que em 42 você não vai cair. Isso. Mas, né, suave, né, Josias? Agora, perdeu, né, vai fazer o quê? Até porque continua a mesma história lá, né, dos 2 pontos que o Cruzeiro tinha antes de começar a rodada, permanece aí da zona do rebaixamento. Então, no fim das contas, a rodada foi favorável para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro continua mantendo ali uma distância da Exatamente. Tem uma pergunta aqui que é do André. Ele pergunta qual time o Atlético tem que se preocupar mais. Se é com o iPad do Fausto parou aqui, galera. Se é com Palmeiras ou Flamengo. Depende também. Gente, essa fase do Flamengo é um negócio absurdo. Sim. O Flamengo tá jogando bem, inclusive. Eu não esperava isso do Flamengo. O Palmeiras a gente já sabia que estaria lá. Agora, o Palmeiras tem uma desvantagem de jogar mais clássicos, né? Isso. No caso do Flamengo, ele joga menos clássicos, mas são jogos dificílimos, igualmente dificílimos. Acho que tem que preocupar com os dois, tanto que tá atrás dos dois, né? Isso. Assim, pelo que eu tô vendo dos times, né, o Palmeiras vem bem há algum tempo, aí, sob o comando do Cuca, desde aquela mudança de postura na Libertadores. O time já entrava, né, no Campeonato Brasileiro como favorito
até porque o time mudou muito, o Cuca falou mesmo que o Palmeiras seria campeão brasileiro, ele cravou isso daí, e aí surgiu o Flamengo como grande rival. E o Flamengo mexeu muito no time, e é aquela história, né, para a imprensa carioca, né, a gente que estava lá no Rio de Janeiro, para a imprensa carioca, o cheirinho do Hepta tá ali, né? que é questionável, né? A torcida do esporte aí não concorda com isso, muitos que são anti-Flamengo também, que adora, né? Polemizar, o Toninho também, o Antônio Antes, adora polemizar, né, galera? fala que não é heptacampeão, melhor, que não é hexacampeão coisa nenhuma, o Flamengo, mas de qualquer forma é um time que cresceu muito, tem reforços aí que, como o caso do Diego, que chegou ali encaixou muito bem no Flamengo, e o time que não tá nem jogando no Rio de Janeiro, mesmo assim tá dando resultado, né? Jogando em Cariacica ali, que não perde lá no Espírito Santo. Então é uma mudança assim, radical no patamar do Flamengo esse ano, que é mais uma vez esse treinador também, né? Aquela história do Flamengo de formar treinador também, mas forma o treinador, mas ninguém sabe se ele vai continuar, né? Como acontece tivemos vários exemplos. Mas a torcida do Flamengo também não importa, não. É só ser campeão mesmo, já tá Mas valendo. você se importa? Não, se for campeão, ninguém se lembra. importa, não. Até tem cruzeirense aí que talvez nem lembra, né, que Paulo Autuori que conquistou o título da Libertadores de 97 aí pro Cruzeiro. Uma saída confusa do Lever Cup, né, do campeonato, era o técnico anterior. Tem uma pergunta aqui do César, só que ele fala que é o amigo dele que pergunta, tá? O Erickson, pergunta de tabela. Ele pergunta justamente isso, se o Flamengo tem mais chance de ganhar o título. Mais chances eu não sei, eu colocaria o Palmeiras e o Flamengo num patamar acima do Atlético, que estão na frente. Isso. Eles têm mais pontos, né? É igual falar de chance de rebaixamento. Quem tem mais chance de rebaixamento, Cruzeiro ou Internacional? Poxa, o Internacional tá mais embaixo. O Internacional então, tá ali, não dá pra... Gente, contra número também não dá pra ficar discutindo, não. O Alexandre Barbantino sempre participa aqui com a gente. Obrigado, Alexandre. Ele pergunta se o Cruzeiro sem Ábila e sem Arrascaeta tem chance de ganhar do São Paulo. Tem chance. O São Paulo tá jogando mal pra caramba, né? Não tá bem. O time tá mal. Ganhou ontem o Figueirense, como o Cruzeiro foi lá e ganhou do Figueirense também. O Figueirense é um time, né, que dá pra bater no Figueirense. Depende muito da postura do Cruzeiro. Eu acho que vai passar muito pela postura defensiva do Cruzeiro nessa partida. Talvez até o Mano coloque, né, reforce ali as laterais também, alguns volantes mais pegadores, mexa aí no meio de campo, coloque mais um volante ali no meio campo do Cruzeiro, porque, falar com você, o São Paulo também tem algumas peças ali perigosas, o time está tentando, né, desesperadamente sair da confusão o mais rápido possível, né, a torcida está em cima, está cobrando. Você que cobra, mas não vai, né? Cobra, mas não vai, mas quando é para invadir CT também, todo mundo aparece. Exatamente. Mais do que no estádio, inclusive. E ganha apoio, né? Ganha apoio, ganha né? apoio de ator apoio, global, né? Isso. E aí voltou o Marco Aurélio Cunha, né? O Marco Aurélio Cunha é o salvador do São Paulo. Ele fez um ótimo trabalho na seleção feminina da CBF, né? Isso. Então, é um jogo complicado, porque é um adversário também tradicional do Cruzeiro. Como a gente disse aqui, sempre tem aquela situação de pegar o Cruzeiro e ganhar, seja como for, ainda mais jogando no Morumbi, né, que já ganha aqui no Mineirão, no Morumbi. Ganha lá, então Agora, se ganhar também, já vai entrar pro clássico animado, bem animado. Cruzeiro. É por isso que é muito complicado da gente discutir qual momento os times chegarão até domingo, porque hoje é segunda-feira, né? Isso. 3 jogos até lá. E aí você chega no domingo, gente, a cidade muda. Quem não é de Belo Horizonte, quem não conhece Belo Horizonte, quem nunca veio a Belo Horizonte num dia de clássico, venha, porque é um negócio que chama atenção, viu? Só lembrando da situação do Cruzeiro, temos aí também, né, todo o clima que foi criado no jogo contra o Botafogo, do Mano Menezes e a arbitragem, né, que o árbitro colocou na súmula. As ofensas ali do Mano Menezes. Eu não vou falar de arbitragem, porque depois do que eu vi entre Santos e Internacional, me deu nojo. Não vou falar, não. O próprio Bruno Vicentim falou que vai protestar na CBF
contra a arbitragem do jogo. Não teve lances clamorosos, mas foi uma arbitragem muito complicada mesmo. Isso. Bom, enfim, a última pergunta aqui é do André Prado, falando do Casares, se é contusão ou problema extracampo. Eu sempre tenho essa dúvida, porque o Casares teve um problema extracampo, isso aí tá claro para todo mundo. Quando o Atlético foi enfrentar o Del Valle lá no país, né, lá no Equador. Isso. E aí deu uma confusão, o Aguirre não quis ele de volta, aquela confusão toda, né, aquele problema todo. E agora ele realmente se lesionou, né? Mas aí fica esse imbróglio todo, porque aí a torcida sempre fica um pouco atrás da orelha em relação ao que o Casares está aprontando. Não, mas isso aí, gente. O pessoal fala de jogador de futebol, mas assim, se o jogador de futebol tivesse curtindo a noite dele e jogasse bola no outro dia, ninguém tava nem aí, porque o cara tá fazendo, não. Conheço vários. Ninguém tá nem aí. Se o cara jogar bem, né, e curtir a noite dele, a balada, qualquer coisa que ele quiser fazer da vida dele, mas se ele entrar em campo e jogar, o torcedor releva qualquer coisa, né? Exatamente. A gente vê a situação, por exemplo, do Ronaldinho no Atlético, muitos comentavam que o Ronaldinho ficava lá nas suas festas e tal, mas jogava. O Ronaldinho focou muito bem em 2012, 2013, depois descambou também. Enfim, não vamos alongar mais o nosso papo não, porque o Fausto está buzinando na minha cabeça, então tchau, Josias, muito obrigado. Tchau, mandando um abraço para todos os nossos internautas e também para o Bruno Trindade lá no Rio de Janeiro, cobrindo as Paralimpíadas. Ele que tá tentando nos acompanhar, mas ele tá bem lá, viu? A gente tá gostando muito das participações. Ele inovou ontem, viu, Cabito? Ele ele fez um vivo e colocou o vídeo do celular na frente da câmera, a coisa assim, espetacular. Tá demais o Bruno. Tem que ensinar isso aí pra gente. Tá demais. E o Bruno é o melhor analista de tênis do Super UFC, né? Entende demais. Entende demais, né? Então é isso, internauta. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.